negociação salarial da categoria. E aí, nessa proposta, a Roda Mesa propõe paralisação de 48 horas a partir de quinta-feira, para que a gente tenha tempo, a gente vai abrir para dentro da proposta, para que a gente tenha tempo também de ir para os centros, departamentos, dialogar com os segmentos. Oi? Eu vou escrever, Silvana. Ok. Paralisação. Olha, tem essa proposta e tem a proposta de paralisação hoje imediata para garantir a negociação salarial. E a próxima Silvana, peraí. A próxima assembleia, olha aí. A próxima assembleia, na proposta de cabeça de data, seria uma nova assembleia para a próxima quarta-feira. Peraí. Aí a gente vê. Ok. A gente vai agora unificar a proposta de paralisação. Peraí, Silvana. Olha, a proposta que eu coloco aqui, diante da fala do colega, é paralisação a partir de agora. Quando for sexta-feira, nós faremos uma nova assembleia. A mobilização já é paralisada. Se a gente esperar que se faça mobilização em departamento para quarta-feira, fazer uma assembleia, não vai acontecer. Então, a proposta de paralisação a partir de agora e a Assembleia sexta-feira. Nós esperamos que os nossos sindicatos se mantenham firmes no ocorra que ocorreu em 2011. Exatamente. Professor Léo, esperamos que não aconteça o que aconteceu em 2012. Eu, particularmente, sou favorável à paralisação, mas vou retomar um pouco dessa minha primeira fala. A paralisação hoje é o segundo do diálogo. Então, eu acho mais prudente nós ficarmos amanhã, quarta-feira, discutindo com os companheiros, paralisando. A gente discute paralisar dele, é o discurso mais fácil do mundo. Eu já pedi o preço, não tem problema nenhum. A questão é, ninguém mais se esquerda, nem mais direita, nem defende mais ninguém a gente, porque está defendendo a greve hoje ou amanhã. Que bobagem é essa? A questão é que a gente vai ter 2 dias, eu quero ir no meu departamento, conversar com meus companheiros, muitos pais são contra a greve, explicar a legitimidade
paralisação, viu? É um ponto aqui. Pessoal, a gente pede silêncio aí, olha, silêncio no plenário. Estamos aqui procurando unificar a melhor proposta, viu? Eu sou Zé. Eu repeti, eu sempre fui, toda a minha história, até hoje, de muita luta, nunca recuei nessas batalhas. Mas eu não vejo como prudente que a gente, nessa Assembleia, siga isso. Eu acho que isso é uma coisa coerente, uma postura própria profissional. Eu não concordo que a gente peça improviso aos colegas, e como falou aqui o Léo, e também a professora Mônica, muito parecidamente, eu estou nessa linha também. Eu acho que ela tem que ter esse cuidado de não tomar decisão tem toda uma consequência de valorização da nossa cultura nacional. Olha aí, pessoal, sobre paralisação. Olha aí, a fala de Marcelo. Oi? Sim, não é defesa de proposta. Quem tem proposta sobre paralisação? É proposta para remeter Olha, boa tarde a todos e a todas. Uma coisa já foi decidida. Nós decidimos que vamos à luta. Pelo menos eu não entendi. Essas pessoas que estão aqui, a maioria, acho que quase 80%, já estão aqui porque querem ir para a luta, não aguenta mais. Acho que motivos para ter para. A gente tem motivo até para nem começar. Acho que tinha motivos para não começar. Eu não sei, para começar, eu fui organizar o laboratório de medicina, começar eu no final de semana, senão eu não começaria. Que é serviço de faxineiro, mas eu fui fazer para que os alunos pudessem chegar no primeiro dia. Bom, a questão é a seguinte: eu acho que se a gente se paralisar como disse agora, a gente perde uma possibilidade de mobilização. Inclusive, eu já vou lançar aqui minha proposta, que a Assembleia, nossas Assembleias, nossos debates precisam ser lá onde está a força política da instituição. Com um carro de som, publicando o nosso debate, para que os estudantes, para que a gente possa começar a dar aula de política também. O país está desmobilizado, os estudantes estão desmobilizados. Esse discurso precisa ser subindo agora, bota o carro de som, a gente está falando lá na Assembleia, chama a imprensa, faz uma lei, lá onde está a força. É isso. Olha aí, pessoal. Pelo que entendemos, a mesa tem duas propostas. Tem uma de paralisação já e tem uma proposta da mesa atendada por todos, né? Tem uma de paralisação já com a Assembleia Marxista, que é o professor Silvânio, e tem uma da mesa atendada com os demais colegas, que é paralisação de 48 horas, quinta e sexta-feira, com a Assembleia na segunda-feira. Na terça-feira. Na terça-feira, a Assembleia. Na segunda. Peraí, gente. Pessoal, olha aí. Duas propostas. Paralisação é isso. Olha, eu pediria aos companheiros que a gente, a mesa pede o apoio da proposta na questão
sexta e a assembleia terça de manhã na central de aula. Ok? Coloque votação. Ok? Pessoal que vota na proposta 1, regime votação. Eu estou percebendo que a nossa assembleia está sendo transmitida. Então eu retiro a minha proposta e sou a favor de começar já a paralisação. Mas só pelo fato de estar sendo transmitido. Tudo bem. E a organização da administração. Tudo bem, tudo bem. Proposta 1. Paralisação já e Assembleia sexta. Quem vota nessa proposta? Oi? Isso, na central de aula. Ok. Proposta 1. Paralisação já e Assembleia sexta. Levando os crachás. Proposta 1. Proposta 1. Ok, baixem. Pode baixar. Pode baixar. Peraí. Pode baixar. Ok, peraí. Pode baixar. Pode baixar. Proposta 2. Proposta 2. Paralisação quinta e sexta e Assembleia na terça. Peraí. Precisa. Olha, a mesa entende que a segunda proposta teve a maioria. Ok? Ok. Olha aí. Olha aí. Segunda-feira. Olha só. Olha. Peraí. Pessoal, olha aí. Gente, Assembleia, paralisação quinta e sexta-feira. Sim. Amanhã é segunda-feira. Então, 72 horas de paralisação, é isso? Precisa de nova votação? Não? Então, 72 horas de paralisação e Assembleia terça pela manhã na central de aulas, 9h30. 9h30. Peraí, tem mais algumas questões aqui. Só um pouquinho, Mônica. Peraí, não terminou a Assembleia, peraí. Manutenção do 17,7%, que é a proposta da nossa Assembleia. É isso? Ok. A questão das comissões. Olha só. Tem duas propostas de comissão. Tem uma proposta de comissão com os parlamentares, né? E a universidade. E tem uma proposta que envolve a comunidade universitária, parlamentares, né? E a administração para discutir essa questão da universidade. Essa proposta da comissão, ela já foi aprovada na última Assembleia. Qual é a nossa proposta agora? Prática. É de que não está claro para a gente essa discussão do percentual da lei de autonomia. É preciso que haja essa discussão para que a Assembleia Legislativa possa, né, aprovar uma nova discussão sobre a lei. Então essa comissão primeiro envolvendo a gente, a comunidade, para depois envolver os parlamentares, porque a gente não sabe ainda o que é que nós temos de concreto na instituição. Proposta da comissão. A gente mantém a comissão com a comunidade universitária, os três segmentos, a administração mais a comissão, que inclusive nós já aprovamos aqui em Assembleia, para discutir esse ponto. E o ponto seguinte, a gente procura a Assembleia, Laplace, e a gente vai ampliar essa comissão para discutir a questão de verbas, de condições de trabalho da universidade. Isso é a proposta de comissão que tem dois momentos. Ok? Já foi aprovada aqui a Assembleia. Foi?
dentro das universidades públicas, é preciso que esta Assembleia se posicione contrária à precarização do trabalho dentro da nossa instituição EPB. Para isso, contra as modificações de resoluções que resultem em aumento da carga horária docente. Ok? Ok. Só pedindo um parênteses aqui.
direito e vai se posicionar, a gente vai garantir. Não é não? A gente pensou, a Assembleia nossa ainda não acabou. Né? Peraí. Então, a gente pede também, olha, que tenha cuidado, viu, Mônica? Eu acredito que a unidade, o fortalecimento e a mobilização, interessante, o que aconteceu em 2011, foi colocado aqui, que não se repita também o que aconteceu em 2012, né? Que nós deixamos os servidores em greve sozinhos, né? Onde a categoria docente poderia também ter aderido à luta daqueles trabalhadores. E nós somos favoráveis à unidade da luta. Nós só obtivemos 5% em 2012 porque o CITES-PB, a categoria dos técnicos administrativos, se mobilizaram. E a do EPB acompanhou 100% a luta daqueles companheiros de Catolé do Rocha até Araruna no período da greve. Então, é isso que a gente vai ter que reforçar. Eu vou passar nesse momento para o Ceará de Direito, né, que desde o início pediu a fala para que eles funcionem. Boa tarde a todos. Meu nome é Camilo, eu sou o presidente do Centro Acadêmico de Direito. As pessoas têm desde o começo dos rumores de paralisação de greve me perguntado qual é a minha posição. Eu acho que como qualquer estudante, qualquer pessoa que compõe a universidade, não posso ser a favor da universidade parar, porque implica em prejuízo para nós, implica em prejuízo para a sociedade. Mas eu conceito também, e eu acho que é a função de vocês, que o tripé universitário para o ensino e pesquisa de extensão é aluno assistindo aula, professor trabalhando e funcionário também trabalhando, e trabalhando em condições, com uma formação que seja holística, uma formação adequada para as exigências atuais do mercado e da sociedade. E não é isso que se vê na universidade. Fico preocupado também, talvez, com